Graça e paz, amém? Onde está a sua Bíblia? Levante aí a sua espada. Diga comigo, eu amo essa palavra. Tudo que está aqui é para fazer de mim uma pessoa vitoriosa, vencedora. Diga bem alto, aqui está o segredo do meu sucesso e da minha felicidade. Dá um beijo na Bíblia, né? Palavra do Senhor para o seu coração, amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Antes de você sentar, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 26. E nós vamos ler apenas 2 versículos. E vamos mergulhar nesses 2 versículos nessa noite, que é o versículo 13 e o 14. E o tema dessa noite é pertinente a todos nós. Renda-se à vontade de Deus. Quantos querem verdadeiramente se render à vontade de Deus? Então eu quero que você nessa noite relaxe, fique tranquilo, porque Deus vai falar ao teu coração. Amém? Talvez o que você vai ouvir não seja o que você gostaria de ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Isso faz tanta diferença na nossa vida. E a palavra do Senhor aqui em Atos 26, versículo 13 e 14, diz assim: Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Vou repetir essa última frase. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Isso me chamou tanta atenção, queridos. E Deus vai esmiuçar isso para o nosso coração nessa noite, amém? Feche seus olhos e peça para que Deus fale ao seu coração. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse dia que foi criado para o louvor da glória do Senhor. Nós nos encontramos aqui, Senhor, como terra sedenta por esta palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja desatada sobre nós como uma chuva torrencial, que vai dessedentar, Senhor, essa terra seca do nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fala que o Teu servo ouve, Senhor, nessa noite. Tua palavra diz: aquele que tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nessa noite o Senhor esteja quebrando toda estrutura de orgulho dentro de nós. Que nessa noite o Senhor esteja arrebentando toda a estrutura de resistência do nosso coração. Nós queremos, Senhor, ser convencidos pelo Teu Espírito nessa noite, de que precisamos urgentemente nos rendermos à vontade do Senhor. Transforma, Senhor, o Saulo que ainda existe dentro de nós. Transforma, Senhor, as áreas dentro de nós que ainda resistem à vontade do Senhor. Certamente, Senhor, no final deste culto nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E a igreja diz amém e amém. Você pode se sentar, amado. Eu não sei quantos já tinham lido essa história no livro de Atos, que envolve um personagem tão conhecido na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Só que, na altura desse texto, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Tinha fama de perseguir a igreja. Tinha fama de matar os crentes. Tinha fama de eliminar o cristianismo da terra. E nesse texto lido, queridos,
Paulo, na verdade, se encontrava no caminho de Damasco. E o que Paulo estava fazendo no caminho de Damasco? Naquele dia, ele havia decidido ir atrás dos crentes que estavam pregando o evangelho para matá-los, para eliminá-los da terra. Na verdade, queridos, Paulo tinha essa missão implacável de destruir o cristianismo. E naquilo que dependesse dele, das armas dele, das estratégias dele, ele estaria, queridos, matando muitos crentes ali a caminho de Damasco. Mas na verdade, queridos, no meio desse caminho, houve uma experiência gloriosa, houve uma experiência poderosa. A Bíblia diz, amados, nesse texto, que exatamente ao meio-dia, houve uma grande luz no céu, que excedia o esplendor do sol, e aquela claridade envolveu todos aqueles que estavam ali juntamente com o apóstolo Paulo, com Saulo de Tarso na época. E a grande verdade foi que o próprio Jesus se manifestou a Saulo, em outras palavras dizendo: Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Saulo, vai ser muito duro para ti lutar contra mim. Saulo, vai ser muito difícil para ti resistir à minha vontade. Saulo, você não vai conseguir lutar contra esse evangelho. Saulo, você não vai conseguir eliminar as verdades desse cristianismo. E eu vim aqui, Saulo, para te dizer que vai ser muito difícil, muito duro para você. Querida igreja, escute bem. Nunca foi fácil para nenhum ser humano obedecer 100%. Nunca foi fácil para nenhum ser humano, queridos, fazer 100% aquilo que é correto, fazer 100% aquilo que é verdadeiro, sim ou não? Nunca foi fácil, sempre foi um desafio. Mas o evangelho do Senhor, queridos, nos propõe uma obediência 100%. Porque 99% de obediência para Deus é desobediência. Ele quer 100% de mim e de você. Diga para o seu irmão: é possível obedecer a Deus, querido. É possível fazer a vontade do Senhor. Às vezes eu já ouvi de alguns crentes: pastor, mas olha, pastor, para mim tem sido um peso viver o evangelho, fazer a vontade de Deus, um peso, pastor. Querido, querida, esse peso nunca foi do evangelho, porque o fardo de Jesus é suave e leve. Os mandamentos do Senhor, de acordo com 1 Pedro, não são penosos. Obedecer a Deus, queridos, precisa se tornar um prazer de vida, um estilo de vida. Tem luta? Tem. Tem confrontos? Tem. Tem provocações? Tem tentações? Tem. Em todas as coisas nós somos atribulados. Em todas as coisas nós somos provocados. Mas eu quero te dizer que há um Deus que em tudo isso nos guarda, nos fortalece e nos faz viver em vitória. Quantos creem nesse Deus maravilhoso que nos conduz em vitória? Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Deus. Desde a queda do homem, desde a queda de Adão no jardim do Éden, sempre tem sido um desafio obedecer à vontade de Deus, porque o ser humano insiste em desobedecer. O ser humano persiste, querido, em querer quebrar os princípios da vontade do Senhor. E essa natureza de desobedecer e de quebrar os princípios do Senhor, ela gera no ser humano uma pseudo-sensação de liberdade. É como se ele pudesse, quebrando os princípios de Deus e desobedecendo ao Senhor, viver uma liberdade. E isso é puro engano. É puro engano. Sabe, amados, tem uma hora na vida cristã que você precisa trazer à sua memória que todo o tempo que você viveu no mundo e no pecado foi um tempo de dor e de sofrimento. O que o mundo e que o pecado fez comigo e com você até hoje? Só nos arrebentou, só nos detonou, só nos jogou para o buraco. Então tem uma hora na vida cristã, queridos, que é uma questão de inteligência, obedecer a Deus.
e deixar de ser saco de pancada na mão do diabo. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Tem uma hora, queridos, que é uma questão de inteligência. Então esse momento estava chegando na vida de Saulo, onde ele precisava, queridos, estar convencido que a rota que ele estava trilhando, que o caminho que ele estava trilhando, só iria lhe trazer dor e sofrimento. Sabe, amado, eu não quero crer que Deus vai ter que te dar uma experiência como essa aqui, te fazendo cair do cavalo, te fazendo ir para o pó, para que você entenda que Ele é Deus. Eu não quero crer que Jesus vai precisar radicalizar comigo e com você, para que a gente aprenda algumas lições. Porque o caminho do amor, queridos, é o caminho mais poderoso que o Senhor usa para nos atrair para perto dEle. Então, pastor, o que eu preciso fazer para me render à vontade de Deus? Em primeiro lugar, pare de trilhar o seu caminho. Diga para o seu irmão, querido, pare de trilhar o seu caminho. Esse é o primeiro passo, queridos, para nós nos rendermos à vontade de Deus. O versículo 13 diz assim, o versículo 13 foi o versículo lido inicialmente. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Irmãos, aquele caminho que Saulo estava trilhando no caminho de Damasco, era o caminho dele. E no meio daquele caminho, Jesus se manifestou a ele. Jesus interrompeu a caminhada dele. Primeiro segredo, queridos, para nos rendermos à vontade de Deus, é parar de trilhar o nosso caminho. Quantas e quantas vezes Deus tem vindo a mim e a você, dizendo, meu filho, caminha por aqui. Meu filho, segue esse caminho aqui. Meu filho, não vai por aí, vem para cá. Mas quantas vezes nós desenvolvemos a postura de dizer para Deus, mas Senhor, eu acho que por aqui é melhor. Senhor, mas pensando bem, eu acho que é por aqui que eu tenho que ir. E a gente fica, queridos, nessa barganha com Deus. Mas Senhor, mas se. Quantas vezes, amados, nós negociamos com Deus? Quantos aqui já tiveram a experiência de Deus ter falado uma coisa e você fez outra, além de mim? Irmãos, estamos todos aqui no mesmo pacote. Quantas vezes, queridos? Quantas vezes? Me lembro de uma vez que Deus estava dizendo, não vende esse teu carro, não vende esse Fiat. Era um Fiat, já tinha mais de 12 anos ele, meu primeiro carro. Mas olha, o bicho aguentava ir lá em Salinas, viu, pastor Sidney? Ele ia, sabe, o vermelho. Nasceu no dia, eu ganhei ele no dia que o meu sobrinho nasceu, o Samuel. As pessoas me ligavam dizendo, pastor, qual é o nome dele? Eu dizia era Fiat, mas era do sobrinho Samuel. Mas eu estava assim tão empolgado, né, com aquele primeiro carro, né? Qual é a cor dele? É moreninho, branquinho, vermelho. Eu confundia as coisas, eu estava assim muito emocionado com aquele Fiat vermelho. E na hora de vender, sabe, Deus falou comigo, querido, não é a hora de vender. Meu filho, não é a hora de vender esse carro. Meu irmão, e foi uma tribulação. E foi uma tribulação depois. Quantas e quantas coisas muitas vezes Deus fala com cada um de nós, mas nós achamos que nós temos a direção certa. Quantas vezes Deus chega para mim e para você dizendo, meu filho, muda esse caminho, sai dessa rota, e a gente persiste. E muitas vezes Deus até mostra o caminho pelo qual nós devemos trilhar, mas nós não obedecemos. Deixa eu lhe dizer algo do coração de Deus. Talvez as lutas que você está enfrentando hoje, as crises pelas quais você está passando, foi a forma que Deus encontrou de falar com você. E talvez não tenha nada diretamente com
O diabo, que às vezes é o costa larga da história. Mas talvez foi a maneira amorosa que Deus encontrou de poder falar contigo, de poder te trazer de volta, de poder reajustar o foco da sua vida, do seu casamento, da sua situação financeira talvez. Eu queria te encorajar nessa noite a não ver alguns momentos de lutas que você está passando como derrota. Eu quero te encorajar a ver alguns momentos de lutas que você está atravessando hoje como uma oportunidade de poder perceber o que Deus está querendo te dizer. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? A queda, queridos, daquele cavalo para o apóstolo Paulo era muito mais do que um ferimento, era muito mais do que uma dor, muito mais do que um baque. Era o próprio Deus querendo falar com ele ali. E muitas vezes, amados, nós estamos tão embrutecidos no nosso entendimento que nós não conseguimos perceber que Deus está falando com aquela luta, que Deus está falando através daquele problema. Pastor, isso é bíblico? Lá no Salmo 119 o salmista declarou: me foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os decretos do Senhor. Diga amém, diga aleluia. Lutas, queridos, através das quais Deus está querendo falar comigo e com você. E por incrível que pareça, as lições que mais nos marcaram foram aquelas decorrentes de lutas que nós atravessamos, sim ou não? Lições que mais nos impactaram foram aquelas através de crises, de problemas pelas quais nós atravessamos. E aqui no versículo 14, diz que, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, esse Saulo aqui, transformado depois em apóstolo Paulo, andava perseguindo Jesus. Na verdade, em outras palavras, Paulo, num dado momento da sua vida, viveu lutando contra a vontade de Deus. E cada vez que ele insistia em lutar contra a vontade de Deus, aquilo ia lhe trazendo dor e sofrimento. Porque é impossível, queridos, um ser humano viver feliz permanecendo, lutando contra a vontade de Deus. Não tem como. Eu já vi muita gente saindo da igreja, depois entrou na igreja, depois se desviou, foi para o mundão, e depois voltou, querido. E vai voltar. E vai voltar. Sabe por quê? Porque depois que você experimenta, queridos, a palavra de Deus, depois que você experimenta a luz desse evangelho, você não combina mais com o mundo, meu irmão. Você não combina mais com o pecado. Crente se desviou, vai para o mundo, querido, e não sabe mais nem pecar direito. Já pega todo desconfiado, sabe? Não combina mais, meu irmão. Olha, eu desconfio que nem o diabo te quer mais. Olha, era para dizer amém, era para dar um glória a Deus, viu, meu irmão? Sabe, querido, você não combina mais com o mundo, querido. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou, para que você fosse levantado como um vaso de honra nessa geração, para que o nome dEle fosse glorificado. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a Ele, libere um grito de vitória nessa noite. Aleluia! Você é um escolhido de Deus, amado. E esse Saulo, sendo escolhido por Deus, tentava, querido, de todas as formas, fugir do caminho que Deus estava traçando para ele. Sabe, queridos, é cada vez pior tentar fugir do caminho que Deus já desenhou para você. Não tem como, amado. Conhece a história de Jonas? Jonas, um profeta do Senhor, chamado para pregar o evangelho, decidiu, queridos, trilhar uma direção contrária.
Escute, toda vez que você decidir trilhar uma direção contrária, tem uma tormenta te aguardando. Está lá, Deus chamando Jonas, queridos, para pregar na cidade de Nínive. Mas ele trilhou uma direção contrária, foi para Tarsis. Aí o que aconteceu no meio do caminho? Tormenta, uma tempestade. Aí, queridos, a gente tem que avaliar se certas tempestades que estão acontecendo na nossa vida não são decorrentes das nossas desobediências. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Está lá em Lamentações. A chamada de Deus, queridos, é irresistível. Você não vai conseguir vencer a Deus. Se Deus te chamou, meu irmão, para ser um crente, seja um crente de verdade, não um crente de meia boca. De verdade, meu irmão. Conheci a Cristo em fevereiro de 1990. E quando o evangelho, queridos, explodiu dentro de mim, eu agarrei esse evangelho. Pastor Sidney, pastora Elma, essa família tão preciosa que está aqui, eles acompanharam os primeiros passos da minha caminhada com Cristo. Tive a oportunidade de conhecer esse casal nos anos 90. E eu me lembro, o pastor Sidney, para quem não sabe, ele é sobrevivente da queda de um avião. E ele tinha todas as razões racionais do mundo para desobedecer a Deus, para largar esse Deus e para não querer saber desse Deus nunca mais. Mas para mim o pastor Sidney é um exemplo de superação. Porque nos anos 90, como novo convertido, eu ia para algumas vigílias que aconteciam na casa dele, aqui na Rosedani. Uma vigília, querido, que atraía pessoas de todos os cantos de Belém. E com todas as limitações desse homem, lá ele estava buscando a presença de Deus. Hoje, funcionário do Tribunal de Justiça, continua sendo um canal da glória de Deus ali dentro. Já tive a oportunidade de ir lá pregar o evangelho e ver esse homem ali evangelizando. Tá? Pode aplaudir mesmo e dar um glória a Deus nessa noite. Então, queridos, eu acho que o evangelho é isso. Ou é, ou não é. Não dá para ser um crente de meia boca. Estamos projetando nesse ano, queridos, cuidar de vidas com excelência. É o ano, querido, de você começar a pensar em discípulos. É o ano de você começar a pensar na sua célula, abrir a sua casa para ser um portal da glória de Deus ali. É possível, amados. Você precisa se colocar no altar de Deus para que Ele faça de você um vaso e um instrumento. Me lembro quando a irmã Eduarda chegou aqui na igreja, a irmã Milena chegaram aqui na igreja. Começaram a participar de uma célula, a célula se multiplicou e já são líderes de uma célula. Eu vejo vocês duas como guerreira, mãe e filha, sabe? E se uniram no ministério de evangelismo aqui da juventude. E as coisas de 2 meses, mais ou menos 3 meses no máximo, estiveram na rua evangelizando e encontraram esse jovem aí. Levanta aí, Omar. Levanta aí, Omar. Ele estava na rua, morando na rua, largado na rua, foi evangelizado, foi trazido para a igreja. Hoje não está mais na rua, está trabalhando de carteira assinada. Isso é para dar um glória a Deus. E Deus vai te usar muito, viu, Omar? Deus vai te usar muito. Então, queridos, é isso que dinamiza o evangelho. Eu me lembro de tantas e tantas orações que eu fiz a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero ser mais um pastor, eu não quero ser mais um crente, Senhor, mas eu quero, Senhor, que a minha vida seja um instrumento para alegrar o teu coração. A chamada de Deus é irresistível. Moisés não conseguiu resistir. Ah, Senhor, mas eu sou gago, eu não posso. Mas Deus fez a obra, porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. O fazendeiro Amós também não conseguiu resistir.
Jeremias também não conseguiu resistir. E eu pergunto nessa noite: quem resistirá? É impossível, querido, você fugir de Deus. Eu vou logo te avisando: Deus vai te pegar. Diga aí para o seu vizinho: Deus vai te pegar. Se não for hoje, vai ser domingo que vem. Se não for domingo que vem, Ele vai te pegar nesse ano, meu irmão. Agora, querido, poupe Jesus de te derrubar do cavalo, meu irmão. Será que alguns, para despertarem, querido, vão ter que perder o emprego? Se deparar com uma enfermidade, talvez? Sabe, amado, venha pelo caminho do amor. Venha pelo caminho do amor. Em segundo lugar, pare de recalcitrar contra o Senhor. Versículo 14, Jesus dizendo para Saulo: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu fui para o dicionário. Você sabe o que significa a palavra recalcitrar no dicionário? Significa ir de encontro, desobedecer, resistir, teimar, obstinar-se, revoltar-se, confrontar. Era assim que Saulo se encontrava, recalcitrando contra o Senhor, se rebelando contra Deus, desobedecendo aquilo que Deus estava estabelecendo. Pastor, e aguilhões, o que significa? Aguilhões, queridos, eram pequenas varas pontiagudas, utilizadas no açoite dos bois desobedientes. Então, todas as vezes que aquele boi no arado, quando estava puxando o carro, queria fazer um outro caminho, então os aguilhões, aquelas varas pontiagudas, eram usadas para que o boi voltasse para o caminho correto do arado, para que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, queridos, a história conta que no trabalho do arado havia alguns bois que eram indomáveis. Eles não queriam seguir aquele caminho reto. Eles se debatiam contra aqueles aguilhões, contra aquelas varas pontiagudas. Bois que sangrando, que sentindo dor, que se ferindo, ainda assim permaneciam querendo se desviar para a direita e para a esquerda. E o aguilhão, então, queridos, tinha que ser usado. Saulo era esse boi indomável aqui. Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra esses aguilhões. Para de ser esse boi doido, esse boi perturbado, esse boi desorientado. Jesus se revelou para ele, dizendo: Saulo, não adianta lutar contra este aguilhão do evangelho. Este evangelho, Saulo, é um aguilhão, é uma espada pontiaguda, e não adianta lutar contra ele. Existem pessoas que se dizem ateus. Às vezes até eu ouvi uma pessoa dizendo: olha, eu sou ateu, graças a Deus. Mas existem pessoas que se dizem ateus, e elas não acreditam que Deus cura, elas não acreditam que Deus liberta, mas a despeito do que eles acreditarem ou não, Deus vai continuar curando, libertando e salvando, independente. Imaginemos alguém aqui nessa noite dizendo: pastor, para mim a lei da gravidade não existe, só conversa furada. Independente do que você acreditar ou não, a lei da gravidade, querido, ela vai continuar existindo. Olha aí o microfone. Isso é lei da gravidade. Tudo aquilo que for mais pesado do que o ar será atraído para o centro da terra. Então, queridos, assim como existem leis naturais, leis físicas, existem leis espirituais. Eu quero te dizer que há um Deus que te ama. Ainda que você não acredite no amor desse Deus, Ele permanecerá te amando e te atraindo com cordas de amor. Pastor, em que momento Saulo se recalcitrava contra o aguilhão? Sabe em que momento?
no momento em que ele perseguia os crentes. Eu descobri com essa história que quem persegue crente está perseguindo ao Senhor. Olha só, porque Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava perseguindo os crentes. Querido, quem compra uma briga contigo está comprando com o Senhor. Diga para o seu irmão: não pegue no meu pé. Senão eu falo com o meu irmão mais velho. Querido, quem compra uma briga com você está comprando com o Senhor. Isso é poderoso. Tinha algumas brigas na rua de casa, na nossa adolescência, que vez por outra, o mais fraquinho dizia para quem estava batendo: eu vou chamar meu irmão mais velho. Você tem um irmão mais velho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele guerreia as tuas guerras. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, querido. É Ele que vai à tua frente. Então Saulo se encontrava perseguindo os cristãos, e com isso ele estava se rebelando contra a vontade de Deus, porque era da vontade de Deus que aqueles cristãos pregassem o evangelho. Eu fico imaginando, queridos, quantas vezes nós nos encontramos lutando contra Deus. Deus falando algo, querido, e a gente fazendo totalmente o contrário. E a gente vai agregando tantos danos para a nossa história de vida. Essa expressão, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, era uma expressão proverbial utilizada na agricultura naquela época. Era muito utilizada essa expressão no meio agrícola. Porque quando o boi estava obstinado, querido, desobedecendo no serviço do arado, então o aguilhão era usado para que aquele boi não saísse do caminho, para que ele não seguisse o seu próprio caminho. Eu fico imaginando, queridos, quantos bois naquela época se ferindo desnecessariamente, porque o aguilhão só era usado quando ele saía do caminho. Pare de se ferir, querido, desnecessariamente. Esse boi, querido, era Saulo. E Deus estava dizendo através de Jesus que era inútil para Saulo, era inútil para ele lutar contra esse aguilhão. Deixa eu lhe dizer algo, querido: pare de lutar contra o aguilhão da vontade de Deus. Diga para 3 pessoas: é tempo de obedecer a Deus, querido. É tempo de obedecer ao Senhor. Você pode evitar toda uma dor, todo um sofrimento, toda uma tristeza, em nome dessa obediência. Quem aqui no trânsito, por um descuido, já trafegou na contramão? Eu já vivi isso. Uma vez, sentido entroncamento Marituba, eu subi o viaduto e ao invés de descer pelo lado direito para pegar a BR voltando para Belém, eu desci pelo lado esquerdo. Eu fui na contramão, irmãos. Quando eu me deparei com um carro subindo, eu suei frio. Uma vez fomos, coisa de 5 anos atrás, daqui para Fortaleza de carro, e passando também no Piauí, eu entrei numa linha de trem, sabe, em Teresina, numa linha de trem. Aí quando eu vi uma viatura atrás de mim, sabe, atrás do carro, eu entrei na contramão. Ou seja, não era para eu passar por ali porque era uma linha de trem. Se tivesse vindo um trem, queridos, eu teria ali sido atropelado naquele carro. Queridos, é terrível trafegar na contramão. Mas o apóstolo Paulo, Saulo aqui no caso, ele estava andando na contramão daquilo que Deus queria. E todas as vezes, queridos, que nós decidimos andar na contramão daquilo que Deus quer, nós vamos sofrer o dano por isso. O implacável perseguidor da igreja de Cristo estava se mostrando ali tão duro, tão duro, tão duro, tão duro. Mas de Deus, queridos, ninguém ganha. De Deus ninguém vence. Aliás, nem empatar você vai. Nem empatar, meu irmão. Você vai sempre perder. Ninguém consegue vencer do Senhor. E aí eu pergunto nessa noite a todos nós: até quando nós vamos permanecer nessa desobediência?
Até quando alguns permanecerão insistindo em vídeos pornográficos, por exemplo? Até quando alguns permanecerão, queridos, na mentira, no engano, na prostituição, no adultério? Dura coisa, amados, é cairmos nas mãos do Deus vivo. Deus, Ele tem um caminho do amor trilhado para cada um de nós. E se nós não voltarmos pelo caminho do amor, Ele vai nos trazer pelo caminho da dor. E por incrível que pareça, o amor de Deus está embutido também no caminho da dor. Não seja, querido, um crente que gosta de sentir dor e sofrimento. De nada adianta o homem lutar contra a vontade de Deus. E talvez essa seja a noite em que Deus está querendo te trazer para mais perto dEle. Pare de sofrer a dor do aguilhão. Sabe, queridos, eu imagino que Paulo, ele já vinha sendo espetado pelo Senhor. Porque Paulo foi alguém que presenciou a morte de muitos mártires. E eu fico imaginando todas as vezes que o apóstolo, que Saulo de Tarso consentia na morte de um crente, o Espírito Santo começava a incomodar ele, dizendo: Saulo, eles não vão me abandonar morrendo. Eles não vão me negar morrendo. Eu imagino, queridos, o Espírito Santo de todas as formas, querendo trazer aquele homem para perto do Senhor. Mas Saulo, ele estava cego pela religião. E em nome dessa cegueira religiosa, ele se encontrava, querido, tão duro, tão difícil de mudar. Às vezes essa é a nossa história, queridos. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar. E Saulo permaneceu dando coice, se rebelando contra a vontade de Deus. Eu quero te dizer, queridos, que se preciso for, Deus vai nos derrubar do cavalo. Vai doer, vai machucar, mas eu quero te dizer que você vai se levantar sendo um novo homem, uma nova mulher. Vez por outra, Jesus vai precisar pegar o vaso e quebrar, e fazer dele um vaso novo. Porque lá em Oséias está escrito que Deus, Ele faz a ferida, mas Ele sara. Eu me lembro de uma história com E. Um rapaz tinha um comércio, e naquele comércio vendia muitas variedades, e muitas pessoas entravam ali. E numa certa manhã, entrou um casal. E aquele comerciante, ele tinha uma arara azul, e ele treinou aquela arara azul para fazer assim um marketing da loja. Então aquela arara falava, ela chamava os clientes que passavam pela rua, e aquela arara era o point daquele comércio, porque ele queria atrair o maior número possível de clientes. E entrou um casal naquela loja numa determinada manhã, e a arara, queridos, achou de fazer uma chacota com o cabelo da mulher daquele marido. Que cabelo feio, que penteado feio. Irmãos, aquela mulher ficou arrasada e falou para o seu marido que nunca mais pisaria naquela loja. O marido tomou as dores da esposa e procurou o dono daquele comércio, desabafou com ele: olha, é um absurdo. E aquele empresário chegou com o funcionário e mandou o funcionário tomar as providências ali com aquela arara. E o funcionário chegou lá com a arara, pegou ela pela garganta: nunca mais faz isso, eu não te treinei para isso. E arrancou umas penas daquela arara. Cala a tua boca, nunca mais fala isso, nunca mais fala isso. E quando o casal vai saindo de dentro da loja, a arara olhou para ela, ela olhou para a arara, e a arara disse assim: tu sabes. Querido, tem uma hora que não vai mais precisar pastor e nem discipulador ficar pregando para ti algumas coisas. Tu sabes. Diga para o seu irmão: tu sabes o que precisa ser mudado, querido. Tu sabe aonde Deus já está falando contigo. Amém? Dê um aplauso a esse Deus nessa noite. Tu sabes. Quantas espetadas, querido, Deus vai precisar te dar ainda para que você volte para o caminho do primeiro amor. Tem uma hora, querido, que é a hora de você acordar.
de você dizer: Senhor, encerrou hoje, acabou hoje. Hoje eu vou me levantar para ser um novo homem, uma nova mulher. Saulo agia como esse boi religioso, lutando contra os espetos afiados dos aguilhões da soberania de Deus. Lá no Salmo 32, verso 9, diz assim: não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Tem outro versículo também aqui em Isaías 1:3 que diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. 1 Samuel 15:22 também diz: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E por fim, queridos, em quarto lugar, seja domado pelo Espírito de Deus. Foi o que aconteceu com Saulo na estrada de Damasco. Irmãos, aquela experiência foi transformadora para Saulo de Tarso. Aquela experiência na estrada de Damasco transformou Saulo em Paulo. De um homem, de um touro furioso, selvagem, indomável, Saulo agora estava subjugado pelas cordas do amor de Deus. Aquele que prendia os crentes agora se encontrava preso pelo Senhor. Aquele que dominava os cristãos estava agora dominado pelo amor de Deus. Aquele que perseguia a igreja agora estava sendo perseguido pelo amor do Senhor. Aquele que se exaltava em nome do seu conhecimento agora se encontrava prostrado ao chão, totalmente impotente. Se Paulo foi um touro obstinado, Deus foi o fazendeiro que usou os aguilhões do evangelho para domá-lo. Seja domado pelo Espírito de Deus, amado. Seja um homem dirigido pelo Espírito de Deus. Seja uma mulher guiada pelo Espírito de Deus. Hoje é a noite que você precisa dizer não para a sua vontade, para o seu querer. Hoje é a noite em que você precisa dizer: já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. De um boi selvagem, Saulo foi transformado num cordeiro manso e humilde. Nabucodonosor precisou ir ao campo comer capim com os animais para poder se dobrar. Jonas precisou entrar na barriga de um grande peixe para poder se quedar. Eu pergunto, querido, o que vai precisar acontecer comigo e com você para entendermos de uma vez por todas que o Senhor nos chamou para uma vida de obediência? Obedeça o seu líder, querido. Obedeça o seu pastor. Obedeça o seu discipulador. Todas as vezes que esses líderes apresentarem para você a vontade do Senhor, obedeça. Obedeça, porque Deus está falando através deles. Deus está falando através deles. Eu queria orar nessa noite por aqueles que desejam dizer: pastor, eu reconheço que eu preciso me render à vontade de Deus para a minha vida. Se você é essa pessoa, eu queria te chamar aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, eu reconheço que existem áreas ainda na minha vida que resistem, e eu quero, pastor, nessa noite, como crente, como filho do Senhor, como filho de Deus, eu quero submeter essas áreas à vontade do Senhor. Se você é essa pessoa, querido, venha nessa noite aqui na frente, porque o sair do seu lugar para vir até aqui fala tanto no reino de Deus, amados. Que essa saída até aqui esteja revelando a Deus o desejo de você querer mudar realmente, de você querer realmente submeter todas as áreas da sua vida à vontade do Senhor. Você pode orar e colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite. Você que
está nos corredores, pode chegar mais um pouco aqui para o lado também, aqui para frente. Aleluia. Já estou crucificado. Declare isso ao Senhor, com querido. Cristo. Agora Aleluia. vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Aleluia. Com Cristo. Agora vivo, não mais Espírito Santo. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Eu declaro isso, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Ele vive. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Ele vive em nós. Vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua poderosa presença, reconhecendo diante do Senhor as áreas da nossa vida que ainda resistem à vontade do Senhor. Nós reconhecemos, Deus, que ainda existem alguns Saulos dentro de nós, alguns comportamentos, Deus, que não te agradam, algumas atitudes, pensamentos, posturas, que ainda, Senhor, precisam experimentar uma transformação verdadeira e genuína. E com muita humildade, verdade, Senhor, nós estamos expondo o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Nós queremos viver um evangelho sem máscara, Senhor. Nós queremos viver um evangelho sem hipocrisia, Senhor. Nós queremos viver um evangelho, Senhor, na obediência do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vai tocando agora em cada coração, vai tocando em cada vida que se humilha agora diante do Senhor. A queda daquele cavalo para Saulo, Senhor, representava o tempo da humilhação, o tempo em que ele precisava ir para o pó. Ó Senhor, nós queremos viver esse tempo, Senhor, de aprendermos a nos humilharmos diante do Senhor, de aprendermos, Senhor, a irmos para o pó, para que no devido tempo o Senhor nos exalte. Ó Espírito Santo, arrebenta essas estruturas de orgulho,
de soberba, de vaidade, de desobediência que ainda persistem em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, eu quero declarar profeticamente, Senhor, que alguns comportamentos vão encerrar hoje na nossa vida, que algumas atitudes vão encerrar hoje na nossa vida, que certos linguajar, Senhor, vão encerrar hoje na nossa vida. Os nossos olhos, Senhor, experimentarão purificação pelo sangue do Cordeiro. A nossa língua, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração experimentarão, Senhor, essa transformação que o sangue do Cordeiro, que o poder que há no nome de Jesus promove, Senhor, em nossas vidas. Senhor, eu quero declarar profeticamente que nós sairemos daqui nessa noite sendo novos homens, novas mulheres. Ó Senhor, em nome de Jesus, arrebenta as cadeias que nos aprisionam nessa noite. Nós não queremos viver um evangelho, Senhor, sendo aguilhoado, Senhor, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Não, nós não queremos viver um evangelho sendo espetado, Senhor, todo o tempo. Senhor, nós queremos viver a obediência que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Chega, Senhor, de entristecer o teu coração. Chega, Senhor, de ferir o teu coração. Chega, Senhor, de nos rebelarmos contra a vontade do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, você nasceu, querido, para a glória do Senhor. Eu quero que isso seja ecoado nos teus ouvidos nessa noite. Você nasceu para a glória do Senhor. Você nasceu para viver a vontade do Senhor. Você nasceu para ser uma agência da glória de Deus nessa geração. Você nasceu para ser um canal da glória de Deus nessa geração. Espírito Santo, nos levanta, assim como Saulo de Tarso foi levantado pelo Senhor para ser um instrumento de glória naquele tempo. Nos levanta nesse tempo, Senhor, para sermos um instrumento da glória do Senhor nessa geração. Senhor, eu me sinto falando aqui nessa noite com homens e com mulheres que serão poderosamente levantados pelo Teu Espírito. Ó querido, eu declaro profeticamente que hoje o Senhor está arrebentando cadeias. Hoje o Senhor estará fazendo de ti um novo homem, uma nova mulher. Receba, receba, receba. Aleluia. Oh, levante suas mãos e comece a glorificar esse Deus, amado. Comece a glorificar esse Deus nessa noite. Hoje é a noite de uma nova história, de um novo começo. Ó querido, há uma unção sobre a tua vida. A autoridade do Espírito está sobre ti. Oh, Deus tem um chamado. Deus tem um chamado contigo. Glorifica o teu Deus nessa noite, igreja. Glorifica o teu Deus nessa noite. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Adorado nesse lugar. Oh, Jesus. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, Tu és o Cristo que vive em mim. Tu és o Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Declare isso, igreja. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia.
Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Levante suas duas mãos. Nós estamos abençoando a tua vida nessa noite. Nós queremos declarar que 2013 será o ano da obediência, será o ano da renúncia, será o ano da entrega total. Nós estamos te abençoando para que esse Cristo ressurreto viva com todo o poder da sua glória através da sua vida. Nós queremos declarar profeticamente que hoje o Senhor descortina os céus sobre a tua vida, para que tu vivas a plenitude daquilo que Ele desenhou para a tua vida. Nós declaramos que hoje o Senhor arrebenta com estruturas de orgulho, de soberba da tua vida, e seja levantado como um vaso de honra. É assim que nós te abençoamos nessa noite, e fazemos isso em nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém e amém. Dê o seu melhor aplauso a Ele e libere um grito de vitória. Aleluia.